Olá, Sérgio Bernardo apresentando o vídeo Projeto Detalhado de Software. É o desfecho desta sessão denominada Competências em ES3. Então, vamos lá aos detalhes. Vemos aqui o grande desfecho, né, da nossa atuação, do nosso projeto, o que a gente chama de projeto detalhado de software, na verdade é a última fase do projeto. Então temos aqui a dependência do projeto de software dos requisitos, né? Então os requisitos de software configuram o projeto de software. Os conceitos e dependências correspondentes ao vocabulário do contexto, né, que podem ser especificados na forma de um mapa conceitual, eles são úteis para o projeto de software, porque eles são o embrião da modelagem de dados, que vai ser completada aqui no projeto, numa documentação baseada num template, que começa com um modelo conceitual, daí tem o modelo lógico, diagrama de classes e assim por diante. Nós vemos que os recursos são imprescindíveis para o projeto de software, e esses recursos, tecnologias, padrões e artefatos devem estar incorporados ao perfil da equipe, startup, né? De tal forma que, como nós já vimos, as tecnologias influenciam a análise do contexto, tecnologias podem orientar conceitos e dependências, né, a partir da ciência de dados, mas as tecnologias como um todo, aliadas aos padrões de arquitetura e de projetos, elas proporcionam opções para o projeto de software. Então vejam que, se a equipe não tiver um bom repertório de padrões de arquitetura e padrões de projeto e domínio de tecnologias, a abordagem, a solução dada como projeto de software pode ficar, vamos dizer assim, meia boca, deixando a desejar. Ela pode deixar de aproveitar oportunidades oferecidas pelas tecnologias, pelos padrões, tá? Então, voltamos a realçar que é importante que a equipe tenha uma estratégia de atuação fazendo uma assimilação seletiva, né, destes recursos. Seletiva porque uma equipe, é muito difícil alguém com tanta tecnologia, alguém dizer que sabe tudo. É difícil, então você tem que ter um perfil de atuação, tá? E tecnologias e padrões, então, proporcionam opções de qualidade para o projeto de software. E os artefatos de banco de dados e de OML proporcionam representações visuais para o projeto de software. E essas representações visuais são fundamentais para o compartilhamento de ideias dentro da equipe. Bom, inclusive incorporando a experiência com o Scrum,
uma metodologia ágil de autogerenciamento das equipes, que a gente vai ver também no decorrer do semestre. Então vejam que quando a gente diz que o projeto de software, projeto detalhado, é o desfecho de muitas competências, isso é verdade, porque para chegar neste ponto de fazer o projeto detalhado, que tem a implementação do protótipo evolutivo, muita coisa já foi feita, né? E então é importante ter esta noção de dependências, porque as dependências determinam a sequência de passos de um projeto completo, tá bom? Então nós temos aqui o projeto de software com um protótipo evolutivo sendo implementado, baseado em template para fazer a documentação. Tá? A avaliação, que nós vamos ver depois que será a avaliação processual, na dinâmica, né, existem 5 vídeos em seguida que correspondem à dinâmica de engenharia de software 3. Essa dinâmica vai detalhar como nós vamos trabalhar, como nós vamos exercer as nossas atividades, porque são tantas competências que precisam ser integradas, que elas precisam ser bem organizadas, bem concebidas, tá? Então, nós temos um template que vai orientar a documentação, e orientando a documentação, orienta a implementação do protótipo em suas diversas fases, né? Essa próxima sessão referente à dinâmica de ES3, ela concilia 2 aspectos simultaneamente. A gente chama de preparação e implementação. Então nós vamos ver direito, vamos ver em detalhes a dinâmica que nós vamos praticar em ES3. Isso está explicado na próxima sessão de 5 vídeos, denominada a dinâmica de ES3. O que podemos adiantar aqui é o seguinte: estes links mostrando os pilares do desenvolvimento. Temos aqui então os pilares do desenvolvimento, né? O negócio, que é o ponto de partida que nós trabalhamos, temos como ferramenta o Canvas modelo do negócio. Entregas contínuas se refere ao protótipo evolutivo, porque como o próprio nome diz, ele é evolutivo, ou seja, nós vamos fazer implementações sequenciais de versões cada vez mais completas, né? Com uma integração contínua, principalmente das 3 camadas em cada funcionalidade implementada. Nós temos o código-fonte, tá? Normalmente nós trabalhamos com o VS Code. O protótipo que eu apresento como exemplo de 3 camadas tem o código-fonte definido em VS Code. Não sei se todo mundo usa o VS Code, mas eu acho que hoje em dia é uma ferramenta genérica. Temos as linguagens e ferramentas. No protótipo de exemplo que eu passo das 3 camadas,
eu utilizo front-end Angular, back-end Node e banco de dados MongoDB. Tratamos a arquitetura de software, né? Mas no centro de tudo estão as pessoas. Por isso que nós damos destaque às competências pessoais, tá? Dos membros de cada equipe, porque tudo é centrado nas pessoas. São pessoas que dominam as tecnologias e que utilizam as tecnologias para benefício, né, dos nossos usuários. O que mais que temos aqui? A documentação, eu falei do template, né, que o projeto, o protótipo evolutivo é baseado num template. Temos aqui, então, o sumário do template. O sumário do template, que tem uma introdução. O tópico, o capítulo 1 é introdução, o capítulo 2 é fundamentos do projeto, que nós abordamos nestes vídeos, né? Temos um vídeo específico de fundamentos. Os fundamentos são constituídos de contexto de atuação e análise do contexto. Contexto de atuação com o Canvas modelo do negócio e o detalhamento das atividades-chave. E análise desse contexto com problemas e oportunidades, soluções e iniciativas e conceitos e dependências, como pré-condição para se definir os requisitos de software, na forma de requisitos funcionais, não funcionais, diagrama de caso de uso e descrições dos casos de uso, para finalmente chegar no projeto detalhado, com a arquitetura do software, tecnologias utilizadas e APIs, modelagem de dados, diagrama de atividades, interfaces com o usuário. Aqui depois, logicamente, vocês vão acertar as páginas, né? Mas a nossa referência de organização do projeto é esta. Um template que tem este sumário, e além do template que orienta a documentação, nós temos um template preenchido com o exemplo da cantina, sempre a cantina. Então, nós temos o template no formato, como arquivo Word, que vocês vão baixar, mudar o nome, né, para fazerem o preenchimento dos detalhes no template. E temos um outro arquivo, aí já está em PDF, que é um template preenchido com os exemplos da cantina, para vocês verem onde deve chegar. É muito importante no trabalho com protótipo evolutivo a questão de teste de software. Então, nós vamos, aos poucos, trabalhar teste de software. Aqui nós temos apresentada, elaborada pelo professor, uma apostila com 54 slides, tá? Então, temos aqui 54 slides, que não cabe detalhar agora. Ele está também disponível em material de aula lá no Google Drive, a partir do link que temos no canal geral do Teams, tá bom? Então, nós vamos trabalhar testes de software com estes 54 slides. E temos aqui um presente da professora Maria Angélica. Ela nos presenteou com um material muito bom também,
de teste de software com 30 slides, que também serve de referência e de apoio para as nossas competências na prática do protótipo evolutivo. Tá bom? Então, no decorrer do semestre, nós deveremos estar explorando estes detalhes. Então, temos aqui um material como referência que nos socorre aqui nas competências que precisamos praticar. E a administração de acesso pode ser utilizada. Nós temos aqui o protótipo evolutivo, que na fase de preparação nós já vamos tratar disso, abordando, construindo um ambiente de desenvolvimento de software, inicialmente com o exemplo dado pelo professor das 3 camadas, e em seguida, em continuidade, cada equipe vai escolher os seus frameworks, as suas tecnologias, né, os seus recursos para implementar o projeto. Então, como eu já comentei, deveremos começar com um embrião de protótipo evolutivo que já tenha um login funcionando em 3 camadas, nas tecnologias escolhidas por cada equipe. Equipes que tenham dificuldade para fazer funcionar seus softwares diferenciados podem fazer o projeto baseado nos recursos do exemplo do professor, né? Que no caso é front-end Angular, back-end Node e banco de dados Mongo, ou fazer uma mistura, usar alguma coisa. Então existe uma liberdade para vocês fazerem as escolhas, né? E começarem aqui a construírem um perfil de atuação, né? De competências sólidas, né? Para atuarem no mercado de software. Então, o que é recomendado é fazer um embrião de protótipo evolutivo com um login simples, embora em 3 camadas, porque ele deve ser baseado em um cadastro de usuário que vem do exemplo do professor, que apresenta um protótipo em 3 camadas com um CRUD de um cadastro de usuário, tá? Mas como informação para uso posterior, né, na vida profissional, a gente passa o conceito de administração de acesso, que seria um padrão organizacional. Nós começamos com um login improvisado, né, como eu disse aqui no protótipo evolutivo, mas podemos ter na vida profissional, nas empresas em que trabalharmos, um módulo reutilizável. Então, aqui temos 2 exemplos de como construir esse módulo de administração de acesso. Temos aqui o Canvas de administração de sistemas como um modelo de negócio, tendo como segmentos de clientes grupos de administradores e grupos de usuários, propostas de valor, controle de acesso, autenticação segura, permissões customizadas, permissões para consulta, permissões para gravação, agrupamentos de usuários, menus por grupos de usuários,
menus definidos em tabelas e apresentando como menu somente opções permitidas para aquele perfil de usuário, com as atividades-chave nesta sequência: agrupamento de usuários, cadastramento de casos de uso, permissões de uso, menus para os grupos, itens para os grupos, cadastramento de usuários, login dos usuários, alteração de senha, enfim. Mais uma vez, a utilização de um Canvas como modelo para definir uma estratégia, neste caso aplicada à administração de sistemas, tá? Que vai ter um conjunto de tabelas, como nós vamos demonstrar aqui. Um mapa conceitual, que seria o mapa conceitual desse módulo de administração de acesso, né, a um sistema. Então, temos aqui um mapa conceitual já com os cantos retos, né, indicando que é um mapa conceitual já direcionado para identificar as entidades do banco de dados, sendo um mapa conceitual, mas se caracterizando como um embrião do modelo conceitual, que é o próximo passo já dentro do projeto, né, de software, onde se for utilizada esta administração de sistema, este módulo, vai haver a implementação destas tabelas, tá? Com estas dependências, ou no modelo de dados, com estes relacionamentos já traduzidos para modelo entidade-relacionamento, né? Tá? Então, o login é feito a partir da tabela usuário e, em seguida ao login, a concatenação destas tabelas vai permitir que se apresente um menu customizado para o perfil daquele grupo de usuários. Então, é um conceito que estamos adiantando como conhecimento, porque não vai dar tempo de colocar isso em prática neste semestre, mas vocês, na formação como analistas de sistemas, têm que ter o conhecimento mesmo de coisas que não seja possível implementar por enquanto, mas que tenham pelo menos a bagagem do conhecimento, ok? Então, assim, nós concluímos esta série de competências em ES3. Nós vamos estar revisando, interagindo nos detalhes destas competências ao longo do semestre, fazendo, digamos assim, provocações, estimulando o conhecimento com autoavaliações individuais que vocês vão ser orientados a fazer, e essas autoavaliações elas vão propiciar revisões pontuais, né, nos tópicos prioritários, conforme nós vamos explicar melhor na sessão de dinâmica, a dinâmica de ES3, que é a próxima sessão, a próxima série de 5 vídeos. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.